Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o Rinaldo. Se você não segue a nossa página no Instagram ou no Facebook, vai na descrição do vídeo, aqui embaixo, clica no link e nos siga. Inscreva-se no nosso canal e já deixe o seu like, beleza? Com isso você vai estar sempre informado sobre novos vídeos e atualizações que nós fizermos, tá bom? Bom, agora que você já deu sua contribuição com a sua presença nas nossas redes sociais, hoje nós vamos estar falando sobre o sistema de numeração decimal. Vou fazer um breve resumo do conteúdo e a resolução do exercício de fixação que eu deixei lá no Instagram e no Facebook. Por isso é importante você estar nos seguindo nessas redes também, beleza? Vamos seguindo. Não se preocupa com o vídeo que está aqui, porque na descrição eu também vou deixar este arquivo aqui em PDF, caso você queira fazer uma leitura mais detalhada dele, tá bom? Sistema de numeração decimal. Nesse ponto aqui, eu venho explicar o que é algarismo, tá? Algarismo nada mais é do que um símbolo. Símbolo que nós utilizamos para representar números. Como assim? Olha, você é apresentado desde o início lá, 0, 1, 2, você conhece esses números aqui que estão indo de 0 a 9, que está aqui na nossa tela, certo? Olha aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses aqui, de cara você olha, pô, Reinaldo, isso daí é um número. Sim, mas antes dele ser um número, ele é um símbolo que foi criado para poder representar esse número. Ele recebe o nome, no nosso sistema de numeração, de algarismo, beleza? Com esses algarismos aí, você cria os números que você conhece no seu dia a dia. O 10, o 11, o 12, o 1, o 2, beleza? Então o que você tem que ter em mente é que antes dele ser um número, ele é um algarismo, tudo bem? Observa aqui o que eu coloquei aqui, ó. Com os algarismos formamos numerais. E o que são numerais? Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número, o que eu já expliquei para você, beleza? Vamos aqui, a próxima página, eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente poder fixar o que está sendo falado, tá? Vamos lá. Só um minuto. Bom, perguntas que geralmente você tem quando você está estudando essa matéria. Vou escrever um numeral aqui no quadro da gente, tudo bem? Numeral, que é a mesma coisa que número, tá? 236. Olhando para isso daqui, nós temos um número, correto? Este número é formado por símbolos, que você já aprendeu que esses símbolos têm um nome específico. Qual o nome desse símbolo que a gente dá que representa esse número? Ele é formado por 3 algarismos. Opa, faltou S, 3 algarismos. Correto? Quais são esses algarismos que formam o número 236? Os algarismos são 2, 3 e 6. Beleza? Então aí, simples e fácil, tá bom? Vamos dar continuidade agora, nós vamos estar falando sobre ordem, beleza? Deixa eu fechar aqui, passar para a próxima, beleza? Ordem, tá? O que vem a ser a ordem quando você encontra no numeral? A ordem é a casa decimal, quando você olha o número da direita para a esquerda, beleza? Que o algarismo está inserido, como está realmente aqui já escrito, olha só. Ordem se refere à casa decimal da direita para a esquerda que o algarismo está inserido, tá? E o algarismo vai estar em qual posição? Ou ele vai estar na unidade, ou ele vai estar na dezena, ou ele vai estar na centena, tá? Vamos lá. Olha aqui um exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Vamos ver na prática com o numeral 703. Estou usando a palavra numeral, que é a mesma coisa que número, tudo bem? 703. Você tem aqui, ó, o algarismo da primeira ordem, 3. É aqui, ó, primeiro algarismo, está aqui o 3. O segundo algarismo é o 0. O terceiro algarismo é o 7. Então, algarismo de primeira ordem é o 3. Algarismo de primeira ordem, 3. Algarismo de segunda ordem, 0. Algarismo de terceira ordem, 7. Se houvesse mais algarismos continuando, e aí você daria continuidade na sequência. Quarta ordem, quinta ordem, e assim sucessivamente. Tudo bem? Acho que até aqui não há nenhuma dificuldade para você, beleza? Vamos pegar um pequeno exemplo só para a gente poder colocar aqui, tá? Vamos lá.
Bom, vamos pegar um número qualquer. Beleza? Vamos pensar no número aqui agora um pouquinho maior. 562.236. Vamos lá. Vamos olhar para esse número aí, tá? O que a gente tem? Vamos aproveitar aqui e fazer a pergunta já do que a gente viu. O que você pode me informar? Quantos algarismos tem esse número? Quantos algarismos tem este número? E aí? Olha para ele aí. O que você me diz? Vamos contar aqui? Primeiro algarismo, 6, que está na primeira ordem, né? Segunda ordem, a gente tem o 3, outro algarismo. Terceira ordem, a gente tem o algarismo 2. Quarta ordem, a gente tem novamente o algarismo 2. Quinta ordem, a gente tem o algarismo 6. Sexta ordem, a gente tem o algarismo 5. Então, quantos algarismos tem esse número? Ele possui 6 algarismos. Beleza? Agora, quanto à ordem? Qual o algarismo de primeira ordem? Primeira ordem. Qual é o algarismo de primeira ordem? A gente começa de que lado? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Lembra lá? Nós falamos o quê? Nós começamos a analisar o numeral da direita para a esquerda, certo? Então vamos estar escrevendo aqui. De primeira ordem, a gente tem aqui o 6. Certo? De segunda ordem. Já viu aí? Segunda ordem, a gente tem o 3. De terceira ordem, a gente tem o 2. De quarta ordem, a gente tem o algarismo 2 novamente. De quinta ordem, a gente tem o 6. E de sexta ordem, a gente tem o 5. Como a gente já tinha até feito a análise para poder contar a quantidade de algarismo. Então, algarismo e ordem é uma coisa bem simples para você poder estar guardando aí na sua mente. Beleza? Vamos dar continuidade aqui agora, na próxima página? Vamos fechar aqui o nosso lápis, tá? Agora, nós vamos estar falando sobre classe, tá? O que é uma classe? A classe, olha como está escrito aí. A classe é um conjunto de 3 ordens que representam a unidade, dezena e centena. Beleza? E aí a gente começa a fazer a análise. A sequência começa da direita para a esquerda, podendo ser agrupada de 3 em 3, formando assim uma classe. Ou seja, quando você olha para um número, você tem um número, a cada 3 algarismos, aquilo ali é uma classe. Tudo bem? Podendo ser agrupado de 3 em 3, né? Por que fala podendo ser agrupado de 3 em 3 e não agrupando de 3 em 3? Porque se você pegar o número 25, ele tem 3 algarismos? Não tem, mas ele já forma uma classe. Tudo bem? 325, ele tem 3 algarismos. Uma classe. Beleza? A mesma classe que forma o 25, tá? A primeira classe. Formando uma classe. A primeira classe é chamada de classe das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares, tá? É o que a gente chama de 1000. A terceira classe, como está escrito aqui, é a classe dos milhões. A seguinte classe, dos bilhões. A próxima será dos trilhões e assim por diante. A quantidade de classe é infinita, da mesma forma que os números são infinitos. Olha o exemplo que foi colocado aí, ó. Vamos separar o numeral o numeral 23.705 em classes. Está aqui o quadrinho, tudo bem? Está aqui o número 23.705. A gente tem na primeira classe, a gente separa como a sequência começa em classe da direita para a esquerda, da mesma forma que a gente faz a análise de ordem, tudo bem? Pegamos os 3 primeiros algarismos da direita para a esquerda. Olha aqui, ó. 3 algarismos aqui, 705. Esse aqui representa a primeira classe. Primeira classe que tem o nome de classe das unidades simples. Tudo bem? A primeira classe é formada pelo 705.
A segunda classe são os 3 algarismos seguintes, que aqui a gente tem o algarismo 3 e o algarismo 2, não chega a ter o terceiro, mas aqui é a representação da segunda classe, tudo bem? E essa classe, como a gente foi falar aqui, a primeira é a classe da unidade simples, a segunda classe dos milhares. A gente tem a segunda classe, classe dos milhares, formado pelos algarismos 2 e 3. Beleza? Classe aí é muito simples, tudo bem? Como está aí o exemplo. Agora vamos pegar um outro número, como a gente fez já nas aulas anteriores, né? E vamos fazer uma análise a gente fazendo as perguntas, tá? Vamos lá. Bom, vamos pensar num número aí qualquer, para a gente poder fazer a análise. 23, 5, 6, 7, 6, 9. Uma coisa importante aqui para a gente não deixar de falar. A cada classe, a separação no numeral é feita por um ponto. Beleza, aqui ó, eu escrevi aqui o 7, o 9, o 6, uma classe, beleza? Eu não vou continuar escrevendo o número, então ali tem que ter um ponto, tá? A classe é separada por pontos, tudo bem? Vamos fazer agora aqui, vamos colocar mais um outro número aqui. Opa, entrou 2. Vamos colocar só mais um. 5. Vamos colocar o ponto, porque a gente já pulou mais uma classe. Tudo bem? Então, aí, a gente olhando para esse número aí, conforme eu já falei aqui, vamos lá. O 6, o 9 e o 7, eles vão estar formando aqui, esses aqui, a primeira classe. Beleza? Primeira classe. Que é a classe, primeira classe 697, que é a classe das unidades simples. Beleza? Vamos lá. A segunda classe aqui é formada pelos algarismos 2, 3 e 5. Vamos lá. Segunda classe. Os algarismos 2, 3 e 5. E a classe seguinte, que é a terceira classe, é formada apenas pelo algarismo 5. Terceira classe. Beleza? Então, olhando para este numeral, que é formado pelo 5, 2, 3, 5, 6, 9, 7, nós podemos afirmar que ele possui 3 classes. A primeira classe é formada pelo 697, a segunda classe é formada pelo 235 e a terceira classe é formada apenas pelo algarismo 5. Tudo bem? Daí, a gente pode afirmar que a primeira classe se chama classe das unidades simples, certo? Unidade simples. A segunda classe é a classe... primeira classe. Unidade simples. A segunda classe é a classe dos milhares. E a terceira classe é a... De novo, errei, fiz a mesma besteira. E a terceira classe é a classe dos milhões. E assim sucessivamente. Beleza, galera? Por aqui, muito simples, né? Agora vamos dar continuidade. Você saberia ler este número? Sim? Não? Então vamos aproveitar e vamos aprender a fazer a leitura desse numeral, tá? Vamos apagar aqui, beleza? E vamos para a próxima aula aqui que a gente vai fazer a leitura de números, tá bom? Números grandes que você talvez ainda não saiba fazer. Leitura dos números. Olha aí que eu estou perguntando aí. Você sabe fazer a leitura do número aí? Desse número aqui? Que é o número que a gente estava fazendo análise na página anterior? Se não, vamos aprender agora, tá? Observação. Todo número é lido da esquerda para a direita, pausadamente por classes. A gente lê o número por classe. Por isso a importância de você separar o número por classe e entender o nome de cada classe, tá? A primeira classe é a classe das unidades simples, a segunda classe é a classe dos milhares e a terceira classe é a classe do milhão, depois a classe do bilhão e assim vai indo, tá bom? A segunda observação aqui, tá? A classe do milhar é lida usando a expressão 1000, tá bom? E uma outra observação que não está escrita aqui
é que a classe das unidades simples, a gente geralmente não usa o nome dela quando a gente termina de ler o numeral. Não impede de você usar, mas, em geral, a gente não aplica, tá? Vamos à leitura de alguns numerais para praticar. Está aqui esse numeral aqui. Você sabe que ele é o 236. Ponto. Se você quisesse colocar o nome da classe dele, é unidade simples, 236 unidades. Tá certo? Está certo. Mas, geralmente, a gente não coloca, beleza? Vamos ao próximo. Ele só possui a primeira classe, tá? Vamos aí ao próximo numeral. Ele tem aqui a primeira classe e ele tem a segunda classe. Portanto, ele tem duas classes. E, como eu já falei, o número é lido da esquerda para a direita, tá? Pausadamente por classe, tá? Então, vamos lá. Da esquerda para a direita, então, a primeira classe que a gente vai ler aqui é essa daqui, 5. Beleza? Tá aqui, 5. E aí eu usei 1000, porque é a classe dos milhares. E lembrando aqui, a classe do milhar é lida usando a expressão 1000. 5.000. Qual é a próxima classe? Vamos fazer a leitura da próxima classe. É a classe simples agora. É o 236. Portanto, vírgula, pausadamente, a gente coloca vírgula, 236, que aí você poderia colocar unidade, mas geralmente a gente não usa, tudo bem? Agora vamos ao próximo numeral, tá? Ele possui três classes, tá aqui. A primeira classe, a segunda classe e aqui a terceira classe. Nós lemos da esquerda para a direita, né? Então vamos lá. O primeiro número que compõe a última classe aqui é o 568, é a terceira classe. E a terceira classe é a classe 2 milhões. Você tem que saber o nome dela, classe 2 milhões. Então vamos ler o número? 568 milhões é o nome da classe. Vírgula, vamos ler a próxima classe? É o 346, tá aqui, é a classe dos milhares. 346 mil, porque é a classe dos milhares, e a classe dos milhares a gente usa a expressão 1000. Qual é a próxima classe? É a classe das unidades simples, que é o 926, vírgula, 926, e aí você pode usar a expressão unidades ou você não coloca. Geralmente a gente não coloca. Beleza, galera? É assim que a gente faz a leitura de qualquer numeral. Você separa ele por classes e você lê pausadamente e coloca o nome da classe. Não esquecendo que a classe do milhar você usa a expressão 1000. A classe dos milhões você vai usar milhões. A classe dos bilhões você vai usar bilhões e assim sucessivamente. Beleza? Bom, agora eu vou apagar aqui e vou fazer a correção do exercício que foi postado no Instagram e vamos encerrar aqui este vídeo, beleza? Bom, galerinha, tá aí o exercício que foi proposto na rede social, tá? As perguntas são: quantas ordens, quantas classes e nome, né? Aí está se referindo ao nome das classes, e escreva-os por extenso, pedindo para você escrever por extenso o numeral, em relação a esses três números que aparecem aí. Vamos lá, vamos começar pelo 698, né? Vamos começar por esse daqui, primeiro aqui. Vamos separar aqui, para a gente poder dar um espacinho para cada uma. E aí a gente vai respondendo cada um, tá? Vamos lá. Quantas ordens tem esse numeral aí? O primeiro numeral. É só você contar comigo aqui, ó. Vamos lá. Ordem, né? A gente analisa a ordem da direita para a esquerda, certo? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, quantas ordens tem este numeral? Ele possui... Deixa eu aumentar aqui só a letra. Possui 3 ordens, beleza? Três ordens, certo? Agora, a próxima pergunta é quantas classes e o nome da classe. Bom, cada classe é composta por 3 algarismos. Quantos algarismos ele tem? 3. Então, quantas classes ele tem? Ele tem uma classe. Possui
uma classe. E qual a classe? Classe. Quem lembra aí? Classe das unidades simples. Beleza? Ele possui 3 ordens, possui uma classe e o nome dessa classe é a classe das unidades simples. Escreva-o por extenso. Vamos escrever esse numeral, né? Ele é o 698. 698. Certinho? Vamos ao próximo numeral. Quantas ordens ele possui? Da mesma coisa, a gente vê quantos algarismos ele tem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Bom, ele possui 4 ordens, né? 4 ordens, portanto, 4 algarismos, né? Quantas ordens ele tem? Possui 4 ordens. Possui 4 ordens. A próxima pergunta, quantas classes e o nome dele, tá? Aqui a gente tem a primeira classe, que é formada por 3 algarismos, e aí ele possui a segunda classe, né? Então, ele possui 2 classes. Possui 2 classes. A outra pergunta, o nome das classes, né? A primeira classe é a classe das unidades simples. A próxima classe é a classe dos milhares. Ele possui a classe das unidades simples, beleza? E também possui a classe dos milhares, beleza? Agora escreva-o por extenso. Vamos escrevê-lo. Para poder escrever, você tem que saber ler. A gente lê por classe, da esquerda para a direita. Vamos começar pela classe dos milhares. E a classe dos milhares, a gente utiliza a expressão 1000. Nas classes dos milhares, ele tem apenas o algarismo 7. Então, nós lemos ele como 7. A classe dos milhares, a gente usa 1000, 7000, vírgula. Agora, a classe das unidades simples, a gente tem o 302. 302. 7.302. Esse é o nome dele, tá bom? Vamos ao próximo numeral. Quantas ordens ele possui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele possui 9 ordens, né? Possui 9 ordens. Bem fácil, né, galera? Vamos lá. Quantas classes e nome das classes? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Bom, ele possui a primeira classe, nós já colocamos o nome em todas as outras, né? Essa daqui, tá? É a classe das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares. A terceira classe é a classe dos milhões. Então, ele possui a classe das unidades simples, possui a classe das unidades simples, certo? Ele possui a classe dos milhares, e ele também possui a classe dos milhões. Como eu falei, é importante você saber o nome da classe para que você possa ler o número, classe dos milhões. Agora vamos escrevê-lo por extenso. Para escrever por extenso, né, a gente começa a ler o número da esquerda para a direita. E aqui a gente tem, como o primeiro numeral a ler, é o 509. Então vamos lá. 509. Vamos dar o nome da classe, é a classe dos milhões, 509 milhões. Beleza? A próxima classe, a gente tem a classe dos milhares, que é o numeral ali, que está ali, ó, 203. 509 milhões, vírgula,
203.000, que é na classe dos milhares, a gente utiliza a expressão 1000, tá? Agora, a gente coloca o que ficou faltando, certo? Vírgula. E aí, a gente coloca... Opa! Vírgula. Essa vírgula está errada aqui. Deixa eu apagar aqui. Certo? Agora, vamos escrever o numeral da unidade simples. 218. Pronto. Terminamos de fazer a leitura. 509.203.218. Beleza, galera? Tá aí a correção do exercício que foi proposto. Bom, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa estar recebendo os próximos vídeos.